plena, psíquico, social, espiritual e tudo mais, né? Nós não chegamos a esse patamar. Em algum momento, ou alguma coisa sempre falta. Nós nunca estamos em absoluta situação de, vamos chamar assim, de totalmente resolvido essas questões. Ou a gente tem algum problema social que não está bem resolvido, ou nós temos inúmeros conflitos psíquicos que não estão resolvidos na nossa vida familiar, individual, comunitária, social, o que seja. Portanto, isso é um conceito amplo, interessante, mas nós não, na nossa convivência diária, nós não chegamos a esse patamar. Até para a nossa natureza humana. O ser humano é sempre alguém que quer mais, né? Isso é a nossa condição humana. Portanto, isso é um conceito interessante, mas não é um conceito que resolve ou resume aquilo que nós entendemos e compreendemos por saúde. Que vocês conversaram aqui com a Nara a manhã inteira sobre isso, né? Então, a primeira coisa importante é que a gente então se entenda e a gente compreenda, quando a gente fala de SUS, que tipo de saúde nós estamos falando. E quando a gente fala de saúde, que saúde é essa? É uma saúde pública? É uma saúde privada? É uma saúde compreendida como direito fundamental, como a Nara disse? Ou é uma saúde que é compreendida como um elemento importante, né, do processo do capitalismo, enfim? A saúde é como uma coisa indústria, é um serviço que pode ser vendido, pode ser comprado. A saúde pode ser um tema importante para lucrar, enfim. São vários conceitos que estão aí. Nos interessa o conceito de saúde pública. Esse é o início de conversa. Saúde tem que ser pública. Por que saúde tem que ser pública? Porque saúde é um direito humano fundamental. Nós escrevemos isso lá na Constituição Federal de 88. Tudo bem, quais são as implicações disso é outra coisa. Nós vamos conversar sobre isso, inclusive, né? Mas por que nós tratamos a saúde? É por essa questão. É preciso se entender, compreender e a gente falar a mesma língua em relação ao tema da saúde. Então, para o SEAP, saúde é um direito humano fundamental, ela tem que ser pública. Ponto. Não tem muito segredo. O que significa isso? Aí é outra conversa que nós vamos fazer. Mas esse é o nosso início de conversa. Muito bem, e aí a Nara trabalhou com vocês o próprio conceito de saúde como direito humano, de onde ele vem, quais são os nossos conceitos de saúde que nós construímos historicamente no Brasil, por que né, nós dependemos muito ainda de certos profissionais e não de outros. Aliás, essa briga toda que a gente está tendo agora com os profissionais médicos tem muito a ver com a história, tem muito a ver com o conceito, tem muito a ver com como é que nós construímos inclusive o SUS. Por isso nós vamos olhar aqui rapidamente a história do SUS, como é que nós construímos esse tal conceito de saúde na história do Brasil e como é que estamos hoje, inclusive, para depois, nas próximas etapas, nós podermos entrar especificamente no SUS e, mais do que isso, conversar sobre quais são os nossos grandes desafios, né? E quais são os elementos constitutivos do SUS. Vamos falar das diretrizes, ou seja, como é que ela tem que ser organizada e como é que ele está organizado. Vamos falar dos princípios. Os princípios são muito importantes. Não sei se vocês acompanharam um tempo atrás, acho que foi ano retrasado, quando o Conselho Regional de Medicina sugeriu a ideia da volta a um negócio chamado, esqueci o conceito agora, aquela possibilidade que o paciente tinha de pagar por fora. Diferença de classe. Né? Alguém acompanhou essa discussão? Teve uma ação judicial, inclusive, do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, entrou no Supremo pedindo para que isso seja possível, né? Ou seja, o Gerson ia lá no hospital, entrava pelo sistema público, entrava pelo SUS, mas como ele quer ter um atendimento um pouquinho melhor do que já tem lá, então ele paga por fora. Então o médico vai, ao invés de ir 2 vezes por dia, vai 3 vezes, porque ele paga por fora do médico, né? Ao invés de ficar no quarto com 5 ou 6 pessoas, ele paga um pouco para o hospital e entrou pelo SUS, mas ele paga por fora para o hospital para ficar num quarto onde tem só 2 pessoas, entende? Essas coisas todas. E houve um movimento nacional, inclusive, sobre isso, porque isso fere o princípio básico fundamental do SUS, que é a ideia da universalidade e a ideia da equidade. Por isso que o princípio é importante. Por acaso nós, às vezes, não temos assim, eu não abro mão desse princípio. Nós, individualmente, temos princípios, né?
Princípios que fazem parte da nossa constituição enquanto indivíduo. O SUS tem os seus princípios fundamentais. É importante que a gente converse sobre isso também. Nós vamos tratar sobre isso. Tem os seus diretrizes. Quais são as grandes diretrizes do SUS? Também vamos conversar sobre isso. Porque daqui a pouco, isso está mudando, inclusive, com essa história do COAP, que é a ideia da regionalização, organizar a saúde regionalmente para atender a demanda que se tem. Isso é uma diretriz importante do SUS. Por que nós estamos fazendo um curso para conselheiros? Porque um dos diretrizes é a participação social. Isso não é princípio, é diretriz. Faz parte da coluna vertebral do SUS. Sem isso ele perde sentido. Tudo isso nós vamos tratar nas próximas etapas. Tem alguém que chegou? Se apresenta rapidamente. Eu não me apresentei também. A Nara não me deu espaço. João Maria, do interior público, creio, que eu faço tudo. E a paróquia é Santuário e a comunidade é Santa Teresinha. João Maria foi o primeiro presidente do Conselho de Saúde, né? Não faz muito tempo, né? Então, o João Maria é um histórico nosso do fórum, do conselho, ajudou muito, inclusive, nessa discussão da saúde, né, João Maria? Bom, eu vou falar então. Meu nome, vocês já viram, né? Meu nome é Jorge, trabalho no SEAP há um pouco mais de 5 anos, se não me engano. Eu sou natural do Paraguai, vocês percebem? Estou no Brasil há 10 anos, então, por isso um pouco de sotaque, né? E também como a Nara e o Valdemir, sou formado em filosofia. Trabalho no SEAP há uns 10 anos, não, 5 anos, um pouco mais de 5 anos. Né? Ok? Muito bem, para nós conversar então sobre esse tema da história, sobretudo a história, nós não vamos entrar nos princípios, a não ser que a gente tenha um pouco de tempo. Para nós entrarmos nisso, eu preciso começar com vocês a partir daquilo que vocês entendem, compreendem e daquilo que vocês, vamos chamar assim, enxergam sobre a situação nossa do SUS hoje. Lá no município, no estado, na federação, enfim. E eu quero que vocês conversem, por isso nós vamos refazer os grupos que foram feitos de manhã. Eu quero que vocês conversem nos grupos e apontem para mim 5 ou 6 questões centrais dos grandes problemas que tem no SUS. A partir da realidade de vocês. Né? Tem gente que é da gestão dos municípios, tem gente que são conselheiros, tem pessoas que não são conselheiros nem da gestão, mas estão discutindo esse tema e de alguma forma todos nós sabemos as questões que estão por aí. Eu quero saber quais são os problemas que tem. Se é que existem problemas. Pode ser? E eu quero que cada grupo então levante 5 ou 6 questões centrais que vocês acham, o problema da saúde é isso aqui, isso. E com base nisso nós vamos conversar depois. Por que esses problemas nós não conseguimos resolver e como é que esses problemas foram construídas historicamente, inclusive. Porque elas foram construídas, algumas delas foram construídas historicamente. Pode ser? Vocês vão ter 30 minutos, porque é importante que vocês conversem sobre isso. Porque eu sei que se nós vamos fazer uma lista de problemas, seguramente não vamos usar o caderno que está aí, né? Mas é preciso resumir ele em algumas questões mais estruturais. Sobretudo o pessoal dos municípios menores que estão por aí, que estão aqui, nos ajudem, porque eu sei que são problemas diferentes do que Passo Fundo, que é uma referência, por exemplo. São problemas diferentes que existem. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Portanto, vamos para os grupos. Todo mundo lembra dos grupos? Pode se reunir no mesmo lugar. Só um pouquinho antes que chegou mais alguém e trocou um pouquinho para ser apresentado. Isso, pode ser. Pode se apresentar rapidamente. Eu também Ernestina, tive a semana passada, né? Aí consegui 2 de manhã, claro que por alguns probleminhas técnicos em casa mesmo, não pude vir. Mas eu estou bem trabalhada. Ok, vamos juntar os grupos? Meia hora. Agora são